Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Tô passando aqui só para deixar para vocês um recado. Eu postei um vídeo no meu canal do YouTuber e eu vou mandar esse vídeo para você dar uma olhada. Veja, um pastor Brian lá dos Estados Unidos, um pastor americano, teve uma revelação poderosa sobre algo acerca das coisas que estão acontecendo agora nesses últimos dias. E ele fala sobre um pouco a questão da volta de Cristo, a preparação de algumas pessoas para esperar essa volta. Muito forte a mensagem. Eu quero que vocês ouçam, vejam, compartilhem, tá bom? Veja que coisa tremenda é essa mensagem. Olá, bom dia, família. Estou emocionado por estar com vocês hoje. Eu tenho uma palavra para vocês. Estou tentando não chorar durante tudo isso. O Senhor me visitou ontem à noite de maneira inesperada. Desculpe, vou me recompor porque tenho uma mensagem para vocês. O Espírito Santo. Está bem, está bem. Recomponha-se aqui. Tive uma visita. Uma visão com os olhos abertos que durou aproximadamente 1 hora. O Senhor me mostrou muito. O que está por vir. Deus ajuda a todos. Ele disse: para eu fazer 2 vídeos, ele disse: eu quero que você os separe. Não faça tudo de uma vez. Então eu vou te dar a parte 1 e a parte 2. Mas vou te dar o último primeiro, porque era sagrado. Maneira na qual seja o que for. Jesus apareceu pela primeira vez. Era sobre a economia e o que vem por aí. Mas sobre o que vem financeiramente para você. E então, a última coisa foi que seu coração é um clamor pelos perdidos. A última coisa foi que seu coração é um clamor pelos perdidos. Então eu vou começar com isso. Pelos perdidos. Então eu vou começar com isso. Nesta visão, eu vi o sol se pondo e o Espírito do Senhor me disse. Ele disse: Brandon, sol está se colocando. Nesta dispensação de tempo, ele disse: tudo que a humanidade foi, esta parte disso, está chegando ao fim. A dispensação da graça está chegando ao fim. E vamos lá, você vai ver. Eles vão entrar na tribulação. A tribulação está prestes a começar. E eu vi o sol se pondo, e estava bem onde eu estava, se preparando para se esconder. E eu podia ver o sol saindo através das nuvens, e era lindo. Mas não havia tempo. Pendência e intemporal, certo? A sensação era de que não havia, você sabe, quando você sente que sua vida está se movendo, mas era apenas uma paz. Era como, o que estou tentando dizer é que todos os dias sentimos nossas emoções, fazemos tudo, mas era apenas uma total paz. Eu podia ver as cores lindas surgindo, tudo era tão... Eu podia ver as cores incrivelmente lindas e maravilhosas surgindo. E tudo era tão bonito. E então, de repente, Jesus estava lá e... ele estava vestindo essa túnica linda. Eu nunca o tinha visto usar isso antes em nenhuma visita que fiz. Era lindo. Tinha um fio branco. Estava perfeito bem aqui. E tinha como uma roupa por baixo disso. Mas ele tinha uma túnica por cima disso. E era o capuz. E ele tinha branco na parte de cima. E era de todos os tipos diferentes. Como bordado, como cores. Como eu nunca tinha visto antes. Como uma tapeçaria, sabe? Parecia uma tapeçaria. E ele tinha um enorme bastão de madeira. A mão direita. E subiu do chão até o céu. Justo, você sabe, em cima da cabeça dele. No céu acima da cabeça dele. E era um bastão grosso, com um aspecto muito robusto.
e em seu rosto via tanta compaixão. E de repente eu o ouvi dizer, ele disse, um último chamado, um último chamado. Estou chamando minhas ovelhas. Estou a caminho. Estou a caminho. Uma última chamada, ele disse com a boca, e soava como um chifre ecoando por este vale. E eu olhei para este vale e havia um vale de ovelhas. Tudo. Este prado verde. Mas a metade era verde, mas a outra metade era escura. E todas essas ovelhas que estavam mais perto dele, porque ele estava em uma colina, e o sol estava se pondo a tempo. O sol estava se pondo e estava chegando ao fim. Ao fim, tudo que conhecemos, tudo que tivemos, é a humanidade. Desde o começo, quando Adão e Eva, até onde estamos agora, disse, o sol está se pondo. E ele disse para mim, ele disse Brandon, ele disse um último chamado. Ele gritou isso, e de repente, através daquele vale, o sol começou a brilhar sobre as ovelhas. Havia ovelhas grandes com uma pelagem muito, muito densa. Havia ovelhas magras que pareciam ter sido tosquiadas. E estavam completamente sem o meu pelagem. Eram ovelhas que pareciam simplesmente carecas. E estavam pastando sobre essa grama. E de repente as ovelhas olharam para ele e começaram a ir. E começaram a correr em direção ao pai. E ele estava os esperando. A ovelha, Sada, estava correndo, mas era interessante porque eu podia ver suas patas, e estavam quase como um trote, tão rápido quanto você pudesse. Um galope, como se estivesse galopando, tentando chegar ao pai. Algumas das ovelhas estavam andando de maneira desajeitada. Estavam andando de maneira desajeitada porque eram mais pesadas que as outras. Algumas ovelhas apenas se moviam, apenas estavam tentando chegar lá. Parecia que estavam tendo dificuldades, mas estavam a caminho. E eu podia ver que estavam atrás. Seu rosto era como se não estivesse, ou se estivesse ansiando. Eu não quero usar palavras, mas era como se ele estivesse angustiado, como que o Senhor podia vê-los, mas eles não estavam olhando. Eles tinham pelagem cinza. Tinham preto neles. As ovelhas que estavam atrás estavam na escuridão, e havia grama, e estavam comendo, mas nunca ouviram ele chamar. Um último chamado, eles não estavam prestando atenção, simplesmente continuavam comendo. O tempo estava se esgotando e eles nem sabiam. Aquelas ovelhas estavam cobertas como de fuligem, estavam cobertas de preto. E todas estavam pastando na terra. E ele simplesmente continuou olhando. Ele simplesmente continuou olhando para o rosto dele. E ele continuou olhando. E ele estava olhando para ver se eles iam ouvi-lo enquanto ele estava chamando. Porque estamos ficando sem tempo. Estamos ficando sem tempo. A humanidade, como a conhecemos, está chegando ao fim. A humanidade, como tem sido nos últimos 6.000 anos. Antes de entrar no reinado milenar, estamos prestes a entrar na tribulação. E isso é o que ele estava tentando dizer a todos. Que havia um último chamado, uma última colheita, um último empurrão. E eu já disse tudo, isso antes, que os sinos tocarão na igreja mais uma vez para soar o alarme da sua vinda. Agora ele está me dando isso. Ele veio até mim pessoalmente e me disse para te dizer que há um último chamado. Você está vivendo à beira e não está vivendo para Jesus. Esse barco, está pronto o seu barco. Você está pronto para a vinda do Senhor? Está seu coração pronto para a vinda do seu rei? Se você não está e está indeciso, é melhor colocar seu coração em ordem diante dele, porque você está prestes a perder o barco. Isso é tudo. O sol está se pondo. O sol está se pondo e as pessoas estão dormindo. Alguns deles estavam acordados e estavam buscando ao Senhor. Essas ovelhas estavam atentas e ouviram sua voz, porque a Bíblia diz:
Minhas ovelhas conhecem minha voz, e a voz de um estranho não o seguirão. Um último chamado. E eu vi. Está se pondo e se escondeu. E de repente, este é o final da visão. Sempre que estive lá com o Pai, nunca. Eu já tinha visto isso antes no reino espiritual. Toda vez que olho para lá, eu consigo ver o sol se pondo, por cima, em todo lugar. E a luz brilhou diretamente nos meus olhos espirituais, e eu não consegui ver mais nada. E era só fogo por toda parte em mim. E então o sol se pôs e foi embora. A visão parou instantaneamente. E o Senhor começou a me dizer. Ele disse: quero que você diga ao meu povo que há o chamado a mais, Brandon. Há o chamado a mais. E eu estou vindo. Estou dando a eles mais uma oportunidade. Estou tentando obter uma grande colheita de almas. Ele estava advertindo as pessoas que vêm e orando por Israel, orando pelas coisas que ele está me mostrando que estão por vir. E um grande tremor. Se é que agitar não é uma palavra no vocabulário inglês. Um grande tremor está se aproximando, mais do que qualquer um percebe. As pessoas estão preparadas para o que está prestes a acontecer. E o Senhor disse, Brandon, é hora de você preparar seu barco. Ainda mais, separe-se de mim. Ele disse para o povo, ele me mostrou pessoas no YouTube, ele me mostrou pessoas que eu conheci. Ele disse, Brandon, você estará em um estado de falência em um dia. Eles vão perder tudo porque o coração deles não está comigo. Eles sentem que estão, ele disse. Mas essas pessoas, e ele as mostrou, a todos eles. E ele me disse, Brandon, cada um deles será humilhado, cada um deles vai perder tudo tão rapidamente. Tudo o que eles já tiveram e tudo. Ele disse, porque Brandon, meu coração não é que nenhum homem pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Mas às vezes passamos por momentos difíceis na vida, porque somos teimosos demais. Não estamos ouvindo, não estamos assistindo, não estamos esperando, não estamos com nossas lâmpadas cheias, colocando isso em primeiro lugar, fazendo dele o Senhor sobre a sua vida. Ele é o segundo, talvez o terceiro, você não o consulta de jeito nenhum. Às vezes você vai à igreja, às vezes não vai, você realmente não se importa. É como, bem, você sabe, Deus simplesmente está lá. Ele não é o Senhor, ele não é o primeiro, ele não é uma prioridade na sua vida. Uma grande semeadura da areia, e você verá como o bom sobe à superfície, e o ruim vai para o fundo, porque ele está traçando uma linha na areia. Ele está traçando uma linha na areia, e Deus está dizendo, quem está comigo? E quem realmente está comigo? E quem realmente está perto? E quem está realmente contra mim? Você está do lado do Senhor. Se ele fizer um último chamado, você ouve a voz dele. Você é aquele que ele está chamando e não está ouvindo. Fazer. Você está com a cabeça baixa naquela grama, pensando que está comendo e que está seguro. Você realmente acha que se Jesus voltasse hoje no arrebatamento da igreja, você iria com ele? Você acredita nisso? Ou é apenas algo que você faz quando é conveniente para você? Seu relacionamento com Deus é conveniente? Eu realmente tenho que te perguntar essas coisas. Lá, no lugar distante, o último chamado. Ele está tentando desesperadamente te dizer que te ama. Você ouve. Hoje, não rejeite isso. É hora de você se apaixonar mais por Jesus. É o seu momento de dar seu coração e se entregar completamente. É hora de você dar a Jesus nada do mundo e tudo dele. Tudo a você, meu precioso Senhor. Tudo a você. Eu te dou absolutamente tudo. Apenas como aquela linda canção. Eu te dou tudo. Você realmente deu absolutamente tudo o que tinha de verdade. Você está perto. Você tem um pé no mundo. Você tem um pé com Jesus. Como eu disse, é apenas um relacionamento conveniente, porque queremos um seguro à prova de fogo.
Ele é muito mais do que isso. Se você pudesse ver verdadeiramente a compaixão em seu rosto que eu vi pela humanidade. A preocupação de que esta dispensação do tempo está chegando ao fim. Mas ele não quer que um homem pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Você vai dar a ele uma chance hoje? Você se renderia a ele hoje? Você diria, quero que você seja meu Senhor e Salvador pessoal. Ele está esperando de braços abertos, esperando que você entregue seu coração por completo. Deixe. Her. Tem tantos de vocês correndo. Há muitos de vocês que pensam, bom, eu me renderei quando for mais velho. Eu darei meu coração a Jesus quando for conveniente. Neste momento, estou desfrutando do pecado. Estou gostando de viver como o mundo. Mas o Senhor me disse para te dizer, o tempo acabou. Seja em 1 ano, 5 anos ou o que for, quando você olha para a escala da eternidade, não é nada, é apenas um vapor. A vida é um vapor. O inferno é para sempre. O céu é para sempre. Quanto você escolhe o céu ou escolhe o inferno? Se você morrer esta noite enquanto dorme, onde você passará a eternidade? Você diz, bom, eu costumava, eu guardei, fiz a oração do pecador, eu fiz tudo isso. Eu fiz tudo. Oh, sim, você sabe, eu fiz isso quando era criança, mas vivo como o mundo. E eu já disse isso antes. A mesma coisa da qual você diz que foi salvo, a isso você voltou. Bom, eu fui salvo, eu me salvei quando tinha 5. São anos. Fui e me batizei na igreja e fiz tudo isso. Mas você não falou com ele desde então. Ele te conhece. Ele te conhece. Você pode dizer que conhece alguém. O que isso realmente significa? Estou familiarizado com eles. Eu digo isso para muitas pessoas. As pessoas dizem, eu conheço o Brandon. Oh, sim, eu conheço. Eu vi isso no YouTube. Eles não me conhecem. Eles têm uma ideia sobre mim. Mas, você me conhece? Nenhum de vocês conhece. Nenhum de vocês conhece. As únicas pessoas que realmente me conhecem são meus filhos e minha esposa. Talvez minha mãe e meu pai me criaram. Mas as pessoas que são íntimas comigo, que me ajudam no caminho, mas nenhum de vocês me conhecem. Eu vou ser honesto com você. Você ouviu muito sobre mim e pode ter ouvido muito sobre Jesus. Você pode ter ouvido muito sobre as histórias da Bíblia, mas isso não significa que você o conheça. Há uma intimidade com o Pai, que é um processo dia após dia, assim como é com sua família que te conhece intimamente, muitos de vocês. E cada vez ele disse, você profetizou em meu nome. Você impôs as mãos sobre os doentes e eles se recuperaram em meu nome. Você expulsou demônios em meu nome. E ele disse, afastem-se de mim. Nunca te conheci. Ele te conhece. Ele te conhece. Como eu disse antes, isso mostra um pouco de espiritualidade. Você pode expulsar um demônio. Isso requer fé. Se você pode impor as mãos sobre os doentes e ver que eles se recuperam, isso também requer algo. Você também pode profetizar, e isso requer algo porque você precisa ter ouvido a voz dele. Ele não disse um falso profeta em meu nome. Ele disse que você profetizou em meu nome. Você ouviu isso. Mas ele disse, saia de mim. Eu nunca te conheci. Hoje eu te peço, verifique seu coração. Hoje eu te peço para clamar a Jesus e fazê-lo seu Senhor e Salvador. Não apenas uma pessoa que você tem. Isso é conveniente. O cristianismo não é conveniente. Muitas vezes houve muita perseguição que veio até mim recentemente, mas eu estou com ele. E ele me visita com frequência. E ele disse, Brandon, no entanto, a perseguição vai aumentar, mas a unção também vai aumentar. E à medida que você faz o que eu te digo, eu vou te usar cada vez mais. Não tema o homem, tema a mim. Isso é... Nem sempre é fácil ouvir essas coisas, mas eu faço isso por ele, porque quero que ele olhe para mim e diga, bem feito, bom e fiel servo. Entre no meu descanso. Isso é tudo que eu busco todos os dias.
Eu digo, Pai, usa-me para a tua glória. Porque temos este tesouro em vasos de barro, que a excelência, o poder, seja conhecido a Ele e não a mim. Isso é tudo que eu tenho para você neste vídeo. Mas eu quero dar a todos a oportunidade de pedir a Jesus Cristo para ser seu Senhor e Salvador. Diga esta oração após mim. Pai, eu sou um pecador. Eu estive longe de você. Tem que ser assim. Apenas faça isso de forma pessoal. Você não precisa fazer tudo de forma religiosa com isso e aquilo. Apenas seja verdadeiro. Pai, eu sou um pecador. Eu te peço para entrar na minha vida e eu quero te fazer meu Senhor e Salvador. Pessoal, perdoe-me e limpe-me da injustiça. Perdoe-me pelos meus pecados. Eu quero que você escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu me entrego a você. Faz comigo o que você quiser. Faça a sua vontade na minha vida. Você é o capitão do meu barco. Eu preciso de você. Eu estou perdido sem você. Obrigado, Senhor, porque me perdoaste. Obrigado, Senhor, porque Jesus morreu por mim e ressuscitou no terceiro dia. E você acredita? Creia com seu coração que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Diga com a sua boca que ele é o seu Senhor. E então faça um esforço. Procure uma igreja que acredite na Bíblia, que ore, leia a sua Bíblia e te ensine a viver pela fé. E conecte-se a essa igreja. É assim fácil. Perdoa. Apenas caminhe. E então, deixe de ser teimoso. Pare de praticar isso. Sim, caímos e nos machucamos. Os joelhos, mas nós fazemos isso. Faça isso de forma habitual, de propósito. Eu vou sair para festejar e me divertir esta noite. E então eu vou me arrepender no domingo. Não. Cometemos um erro. Cometemos um erro. E então não fugimos de Deus. Quando pecamos, corremos em direção a Deus. O pecado não é uma questão do diabo. Mas ele vai te tentar. E então ele vai te atingir com isso porque ele é o acusador e o irmão. Mas temos que chegar a um lugar onde dizemos, Senhor, faça a sua vontade em mim. Eu sei que não vou conseguir fazer isso sozinho. Isso se chama graça. Mas chega um momento em que as pessoas tomam uma decisão. É isso que estou tentando te dizer. Você escolhe viver no pecado? Muitos de vocês dizem, bem, eu escolho sair e olhar coisas ruins na internet. Eu escolho ir para os clubes ruins. Eu escolho fornicação e adultério e fazer todas essas coisas. Você escolhe fazer essas coisas, ele te tenta, mas você escolhe. Você pode dizer não. Submeta-se, portanto, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá. Coloque-se na palavra, leia a Bíblia e ore. E eu não estou aqui para condenar ninguém. Nós estamos todos em um processo de evolução, mas eu estou tentando te dizer, há um processo em que você caminha sua salvação com temor e tremor, e nós buscamos isso todos os dias. Nós buscamos isso todos os dias, e ele vai te limpar e te deixar todo polido. E leva tempo, é um processo, tudo bem, isso é uma parte disso. Alguns de vocês têm vícios ruins. Alguns de vocês estão em uma má escravidão. Você não desiste, você apenas continua indo em direção a ele. Quando você cai, você se levanta de novo. Quando você cai, você se levanta de novo. Faz sentido. Estou tentando facilitar para você. Então, para todos os outros, eu apenas digo que eu te abençoo em nome de Jesus. Obrigado por assistir a este vídeo. Se isso te abençoou e você quiser, conte a alguém. Dê um like no vídeo, compartilhe, comente abaixo. Ajude a entrar no algoritmo. Você tem estado atrás de mim, YouTube. A perseguição vem por causa da palavra. Isso vai acontecer. Mas nós simplesmente nos levantamos, e é isso que fazemos. E é aí que eu digo, coloque um sorriso no seu rosto e uma canção no seu coração. Jesus te ama tanto e nós também te amamos. E nós nos vemos em apenas alguns minutos. Vou fazer outro vídeo aqui. Tchau.